Olá, meu nome é Mariana Santos e quero compartilhar com vocês uma experiência profundamente transformadora que vivi com o Senhor Jesus Cristo. Esta não foi uma experiência comum, mas sim uma revelação divina que mudou completamente minha compreensão sobre a eternidade, o amor de Deus e a urgência de vivermos em santidade. O início da revelação, tudo começou em uma noite tranquila, em minha casa, aqui em São Paulo. Havia passado o dia inteiro em oração e jejum, buscando uma direção mais clara do Senhor para minha vida. Sentia em meu coração um peso, uma inquietação espiritual, que não conseguia explicar com palavras. Era como se o Espírito Santo estivesse me preparando para algo extraordinário, algo que transcenderia minha compreensão natural. Quando a noite chegou, ajoelhei-me ao lado da minha cama, como sempre faço antes de dormir. Mas aquela noite seria diferente de todas as outras. Comecei a orar com uma intensidade que nunca havia experimentado antes. Minhas palavras fluíam naturalmente, e sentia uma presença poderosa, enchendo meu quarto. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, não de tristeza, mas de uma reverência profunda, diante da magnitude do que estava prestes a experimentar. O encontro celestial, enquanto orava fervorosamente, algo extraordinário aconteceu. Uma luz começou a se manifestar em meu quarto. Não era uma luz comum, mas uma luminosidade intensa, radiante, que parecia emanar vida e pureza. Era como se o próprio sol tivesse entrado em minha casa, mas sem queimar, sem causar desconforto aos meus olhos. Pelo contrário, aquela luz trazia consigo uma paz inexplicável, um sentimento de segurança absoluta que nunca havia experimentado antes. Meu coração disparou quando percebi que no centro daquela luz gloriosa, uma figura começava a se materializar. Era Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, o Filho de Deus vivo. Ele estava ali, em meu quarto, vestido com uma túnica branca resplandecente, que descia até seus pés. O tecido parecia brilhar com uma pureza sobrenatural, refletindo a santidade absoluta daquele que o vestia. Mas o que mais me impactou foram seus olhos. Aqueles olhos eram de um azul profundo e indescritível, uma tonalidade que não existe em nosso mundo natural. Neles, eu podia ver amor, um amor tão profundo, tão intenso, tão puro, que meu coração quase não suportava. Era um amor que conhecia todas as minhas falhas, todos os meus pecados, todas as minhas fraquezas, e mesmo assim, continuava me amando incondicionalmente. Aqueles olhos transmitiam compaixão, misericórdia, mas também uma santidade que me fazia perceber quão pequena e imperfeita eu era diante de tanta glória. A convocação divina, então, ele falou. Sua voz era como o som de muitas águas, poderosa, mas ao mesmo tempo terna e acolhedora. Cada palavra ressoava não apenas em meus ouvidos, mas em meu espírito, penetrando as profundezas do meu ser. Mariana, vem e segue o caminho que te mostrarei, disse Jesus, com autoridade divina, mesclada com amor paternal. Tenho muitas coisas para te revelar, pois o tempo da humanidade está se esgotando rapidamente. Não quero que as pessoas continuem sofrendo por ignorância ou incredulidade. É necessário que vejam, que compreendam, que despertem antes que seja tarde demais. Enquanto ele falava essas palavras, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Jesus estendeu seus braços em minha direção, menos aqueles mesmos braços que foram pregados na cruz, por amor à humanidade. Naquele momento exato, senti uma sensação completamente nova e indescritível. Era como se meu espírito estivesse sendo gentilmente separado do meu corpo físico. De repente, me vi flutuando acima da cama. Olhei para baixo, e para meu absoluto espanto, vi meu próprio corpo deitado ali, completamente imóvel, como se estivesse em sono profundo. Podia ver cada detalhe do quarto, os móveis, as cortinas, os quadros na parede. Minha visão estava mais clara e nítida do que nunca. Era uma experiência surreal, mas ao mesmo tempo perfeitamente real. Não estava sonhando, estava plenamente consciente de tudo ao meu redor. Não temas, minha filha, disse Jesus, percebendo o misto de maravilha e apreensão
em meu espírito. Agora, vamos, tenho algo muito importante para te mostrar. O que você está prestes a ver mudará sua vida para sempre e te capacitará a ser uma testemunha fiel do que é real, do que aguarda a humanidade após a morte. A descida às profundezas, começamos então a nos mover. Não estávamos caminhando no sentido físico, mas nossos espíritos começaram a descer. A princípio, passamos pelas paredes de minha casa, como se elas não existissem. Atravessamos o teto, o solo, e começamos a descer em direção às profundezas da terra. À medida que descíamos, a luz que emanava de Jesus era a única coisa que iluminava nosso caminho. Ao nosso redor, tudo era escuridão. Uma escuridão densa, palpável, que parecia ter substância própria. Era uma escuridão diferente da simples ausência de luz. Era uma escuridão espiritual, carregada de maldade e desespero. Então, começamos a entrar em um túnel. As paredes deste túnel não eram feitas de pedra ou terra comum, mas pareciam ser compostas de algo entre o físico e o espiritual. Uma sensação de opressão começou a me envolver. O ar, se é que podemos chamar assim naquela dimensão, estava pesado, carregado de uma atmosfera de pavor inominável. Foi então que comecei a ouvir os sons. Primeiro eram distantes, ecoando pelas paredes do túnel como sussurros perturbadores. Mas à medida que continuávamos descendo, os sons se tornaram mais claros e mais aterrorizantes. Eram gritos, gritos de agonia, de desespero absoluto, de tormento sem fim. Havia vozes clamando por ajuda, por misericórdia, suplicando que alguém, qualquer um, o salvasse daquela situação horrível. Eu podia ouvir palavras fragmentadas, ecoando pelas trevas. Socorro! Por favor, me tirem daqui! Não aguento mais! Eram vozes de homens, mulheres, jovens e idosos, todas unidas em um coro macabro de sofrimento indizível. O som era tão perturbador que senti meu espírito estremecer de horror. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto espiritual. Um medo profundo e primitivo começou a tomar conta de mim. Cada fibra do meu ser clamava para que voltássemos, para que não continuássemos naquela direção. Meu instinto gritava que estávamos nos aproximando de algo terrível, algo que minha mente não conseguia processar completamente. Senhor, por favor, implorei com voz trêmula. Não me leve para esse lugar. Tenho muito medo. Não quero ir para lá. Jesus parou e se virou para mim. Seus olhos, aqueles mesmos olhos cheios de amor que eu havia visto momentos antes, agora também continham uma seriedade solene. Ele colocou sua mão sobre minha cabeça em um gesto de conforto e disse com voz firme, mas compassiva: Não temas, minha filha querida, compreendo teu medo, pois o que estás prestes a ver é realmente aterrorizante, mas é absolutamente necessário que vejas com teus próprios olhos espirituais. Não te trouxe aqui para te castigar ou te atormentar. Trouxe-te porque preciso que sejas uma testemunha fiel. A humanidade precisa saber que isso é real, que não é uma metáfora ou símbolo. O inferno existe, e é exatamente como minha palavra sempre declarou. As pessoas precisam acreditar antes que seja tarde demais para elas. Suas palavras trouxeram um conforto relativo ao meu espírito. Sabia que estava segura em sua presença, que nenhum mal poderia me atingir enquanto estivesse ao lado do Senhor. Mas mesmo assim, meu coração continuava acelerado diante do que estava prestes a testemunhar. As criaturas das trevas continuamos nossa descida pelo túnel. A cada momento que passava, a atmosfera ficava mais opressiva, mais carregada de maldade. Foi então que comecei a ver movimentos nas sombras. Criaturas horríveis começaram a aparecer. Demônios de aparências monstruosas, que desafiavam qualquer descrição humana. Alguns tinham formas vagamente humanoides, mas distorcidas de maneiras grotescas. Suas faces eram máscaras de pura malevolência, com olhos que brilhavam com ódio e crueldade. Outros pareciam serpentes gigantescas, com escamas negras e olhos vermelhos flamejantes. Havia também criaturas que se assemelhavam a ratos enormes, mas com características demoníacas. Dentes afiados como navalhas, garras longas
e uma aura de imundícia espiritual ao seu redor. Essas criaturas não estavam ociosas, elas se moviam com propósito maligno, indo de um lado para outro no túnel. Algumas carregavam instrumentos de tortura menos lanças, chicotes, correntes, todos desenhados para causar o máximo de sofrimento possível. O mais perturbador era que essas criaturas pareciam se deleitar em sua maldade. Podiam-se ouvir suas risadas sinistras, ecoando pelas paredes, misturando-se com os gritos de agonia que vinham das profundezas. O Senhor Jesus, percebendo minha perturbação crescente ao ver aquelas criaturas, explicou: essas são as hostes das trevas, os anjos caídos, que escolheram seguir Satanás em sua rebelião contra Deus. Seu único propósito agora é atormentar as almas que vêm para este lugar. Não têm misericórdia, não conhecem compaixão, são movidas apenas por ódio. Ódio a Deus e ódio às suas criações. A porta do inferno. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade de descida, através daquele túnel de trevas e horror, chegamos ao seu fim. Diante de nós se erguia uma porta massiva, imensa, de proporções colossais. Era feita de um material escuro, que parecia pulsar com energia maligna. A porta estava coberta de símbolos e escritas em línguas antigas, que eu não conseguia compreender completamente, mas que emanavam uma sensação de mal absoluto. No topo da porta, em letras que pareciam ter sido gravadas com fogo, estava escrito em várias línguas, incluindo português: este é o inferno. Bem-vindos ao lugar de onde não há retorno. Um terror indescritível tomou conta de todo o meu ser ao ler aquelas palavras. Era como se cada letra gritasse um aviso terrível: abandonai toda esperança, vós que entrais aqui. Mesmo estando protegida pela presença de Jesus, não pude evitar sentir um medo profundo e primitivo diante daquela porta e do que ela representava. Os gritos e gemidos que vinham de trás daquela porta eram ensurdecedores. Não eram simplesmente sons altos, eram expressões de agonia tão profunda que penetravam até o âmago da alma. Era o som de sofrimento sem fim, de desespero absoluto, de tormento que nunca cessaria. Cada grito parecia contar uma história de arrependimento tardio, de oportunidades perdidas, de decisões fatais que não poderiam mais ser desfeitas. Jesus colocou sua mão na porta, e ela se abriu lentamente com um som grave e ominoso, que ecoou por todo aquele lugar terrível. O que vi quando a porta se abriu completamente desafia qualquer capacidade humana de descrição adequada. A visão do tormento eterno. Entramos em um espaço vasto, tão imenso, que não era possível ver onde terminava. O Senhor me levou a um lugar elevado, uma espécie de plataforma rochosa, de onde era possível observar a extensão horripilante daquele lugar de tormento. Estendendo-se até onde minha visão espiritual podia alcançar, havia uma paisagem de horror absoluto. O chão estava coberto por um mar de fogo. Não era fogo comum, mas chamas que pareciam ter consciência própria, que buscavam ativamente causar o máximo de sofrimento. As chamas tinham tons de vermelho intenso, laranja ardente e amarelo sulfúrico. Entre as chamas, podia-se ver o que parecia ser lava fervente misturada com enxofre, criando um calor tão intenso, que mesmo em meu corpo espiritual, eu podia sentir sua intensidade, aterrorizante. Mas o que tornava a cena verdadeiramente insuportável de testemunhar eram as pessoas, menos milhões e milhões de almas humanas, sofrendo naquele fogo eterno. Eram tantas, que era impossível contar. Homens, mulheres, jovens, idosos, pessoas de todas as eras da história humana, de todas as nações, cultures e origins, unidas apenas por seu sofrimento compartilhado. Suas formas espirituais estavam em constante agonia. As chamas consumiam seus corpos espirituais, mas nunca os destruíam completamente. Era um ciclo interminável de dor, queimando, sofrendo, mas nunca encontrando o alívio da aniquilação final. Era tormento sem fim, sem pausa, sem esperança de que algum dia cessaria. E havia mais. Entre as chamas, rastejavam incontáveis vermes, não vermes comuns,
mas criaturas espirituais, de aparência repugnante. Eram de cor amarela pálida, com cabeças negras, e seu único propósito parecia ser devorar as almas ali aprisionadas. Eles se moviam sobre os corpos espirituais das pessoas, entrando e saindo de suas formas, causando uma agonia adicional indescritível. As pessoas clamavam, incessantemente. Seus gritos preenchiam toda aquela dimensão terrível. Misericórdia! Senhor, tem misericórdia de nós. Tire-nos daqui, por favor, já sofremos o suficiente. Eu me arrependo. Deus, eu me arrependo. Por favor, mais uma chance. Muitas almas estendiam seus braços em direção a nós, especialmente quando percebiam a presença gloriosa de Jesus. Havia reconhecimento em seus olhos. Eles sabiam quem ele era, sabiam que ele tinha o poder de salvá-los, mas também sabiam, em seu desespero, que era tarde demais. Suas oportunidades haviam passado. Seu tempo na terra havia terminado. E suas escolhas, agora, eram irreversíveis. Lágrimas incontroláveis corriam pelo meu rosto espiritual. Meu coração estava completamente partido ao testemunhar tal sofrimento. Senhor, soluçava eu, como podem as pessoas suportar isso? Como pode haver tamanha dor? Jesus, com voz carregada de tristeza profunda, respondeu: é exatamente por isso que vim à terra, minha filha. Foi por isso que sofri na cruz, que derramei meu sangue, tudo para que nenhuma pessoa precisasse vir para este lugar terrível. Eu dei tudo menos absolutamente tudo, para oferecer uma saída, mas muitos escolhem rejeitar esse sacrifício. Muitos preferem viver segundo suas próprias vontades, seguir seus próprios caminhos, ignorar meus avisos, e suas escolhas têm consequências eternas. Os servos caídos. O Senhor então começou a me mostrar casos específicos, entre aquela multidão incontável de almas sofredoras. Aproximamo-nos de uma área onde um homem gritava em agonia particular. Suas vestes espirituais estavam em farrapos, e seu rosto mostrava um sofrimento que ia além do físico. Era um tormento mental e espiritual profundo. Este homem, disse Jesus com voz solene, foi um dos meus servos na terra. Ele foi evangelista, pregador da minha palavra. Através de sua boca, preguei a salvação a multidões. Muitas almas foram salvas por meio do seu ministério. Quando orava pelos enfermos, meu poder fluía através dele, e muitos eram curados de doenças graves. Ele foi um instrumento poderoso em minhas mãos. Por muitos anos fiquei chocada. Senhor, perguntei com voz trêmula, se ele te servia, se fazia tua obra, por que está aqui? A resposta de Jesus foi carregada de tristeza, porque no final de sua vida terrena, ele se desviou. O orgulho entrou em seu coração. Ele começou a buscar glória para si mesmo, ao invés de dar toda a glória a mim. O desânimo veio quando enfrentou tribulações. A vaidade o consumiu quando as pessoas começaram a admirá-lo. Lentamente, quase imperceptivelmente, ele se afastou de mim. Deixou do ouro. Deixou de buscar minha presença. Deixou de ler minha palavra. Tornou-se apenas um performista religioso, fazendo os movimentos externos, mas com o coração cada vez mais distante de mim. Naquele momento, o homem tormentado viu Jesus e começou a clamar ainda mais intensamente: Senhor, Senhor Jesus, perdoa-me. E o tais suplicou: tem misericórdia de mim. Eu sei que errei. Eu sei que me desviei. Por favor, tire-me deste lugar de tormento. Não aguento mais esta dor. As chamas me consomem sem parar. Os vermes me devoram. E esses demônios não me dão um momento de descanso. Lágrimas corriam pelo rosto daquele homem, enquanto ele continuava: Senhor, eu preguei tua palavra. E eu ganhei almas para o teu reino. Isso deve contar para algo. Por favor, lembra-te do que eu fiz por ti. Jesus olhou para ele com olhos cheios de tristeza, mas também de justiça perfeita. Lembras-te de quando te avisei? Quantas vezes meu espírito te convenceu, tentando te trazer de volta ao caminho certo? Quantas vezes coloquei pessoas em teu caminho, para te admoestar,
para te alertar que estavas perdendo teu primeiro amor, mas você ignorou todos os avisos. Você pensou que tinha tempo, que poderia se arrepender mais tarde, mas a morte te surpreendeu. E agora, não há mais oportunidade. Enquanto Jesus falava, vi demônios se aproximando daquele homem. Eram criaturas horripilantes, carregando instrumentos de tortura. Eles o golpeavam com lanças, causando dor excruciante, enquanto zombavam dele cruelmente. Olha só, o grande pregador, onde está seu Deus agora? Você pregava contra nós? Dizia que iríamos para o lago de fogo. Mas olhe onde você está agora, sofrendo conosco. Você nos enganou por anos, fingindo ser santo. Mas sabíamos que era apenas questão de tempo, até que te trouxéssemos para cá. E agora, você nos pertence para sempre. Vamos te atormentar por toda a eternidade. E não há nada que você possa fazer a respeito. Suas risadas malévolas ecoavam enquanto continuavam seu trabalho cruel. O homem gritava em agonia, não apenas pela dor física que os demônios lhe causavam, mas pela percepção horrível de seu destino eterno. Ele havia tido tudo: o chamado de Deus, dom spiritual, oportunidades incontáveis de servir ao Senhor menos. Mas no final, suas escolhas o levaram àquele lugar terrível. Virei meu rosto, não suportando mais ver tamanha angústia. Senhor, perguntei entre soluços, não há absolutamente nenhuma esperança para ele? Não, respondeu Jesus com firmeza. O tempo de sua prova terminou. Na terra, ele teve décadas para tomar a decisão certa, para permanecer fiel até o fim. Mas ele escolheu outro caminho, e as escolhas têm consequências eternas. Esta é a justiça divina menos terrível para aqueles que a rejeitam, mas necessária para manter a ordem moral do universo. O feiticeiro arrependido. O Senhor então me levou a outra parte daquela dimensão horrível. Ali, outro homem clamava em tormento, igualmente intenso. Este homem estava sendo particularmente atormentado por demônios, que pareciam tomar prazer especial em sua agonia. Este homem, explicou Jesus, foi um feiticeiro poderoso na terra. Ele serviu às trevas conscientemente, fazendo pactos com demônios para obter poder sobrenatural. Com esse poder ele perseguiu meus servos, destruiu igrejas, causou divisões em ministérios, e desviou muitas pessoas do caminho da salvação. O homem, ouvindo a voz de Jesus, começou a gritar ainda mais alto: Senhor, sim, é verdade tudo o que dizes. Eu fui um instrumento do diabo. Fiz coisas terríveis contra teus servos, mas eu fui enganado. Satanás me prometeu glória, poder, e me disse que quando eu morresse, ele me daria metade de seu reino. Ele prometeu que eu reinaria ao seu lado, que teria paz e felicidade eternas. O homem continuou entre soluços agoniados. Mas agora vejo que ele é o pai da mentira. Tudo o que ele me deu foi isso: sofrimento eterno, dor sem fim, tormento, que nunca cessa. Não há paz aqui, não há felicidade, não há reino. Há apenas agonia, desespero e sofrimento infinito. Por favor, Senhor, perdoa-me. Eu me arrependo de tudo o que fiz. Se eu pudesse voltar, faria tudo diferente. Serviria a ti com todo o meu coração. Por favor, mais uma oportunidade. Ele continuou. Já estou aqui há 70 anos. 70 anos sofrendo neste fogo, sendo devorado por vermes, atormentado por demônios. Cada segundo parece uma eternidade. A dor nunca diminui, nunca se torna suportável. Por favor, Senhor da misericórdia, tem compaixão de mim. A resposta de Jesus foi firme, mas justa. Quantas vezes enviei meus servos para pregar a você? Quantas oportunidades de salvação coloquei em seu caminho? Mas você escolheu conscientemente servir ao inimigo. Você escolheu usar poderes das trevas para destruir a obra de Deus. Você teve anos para se arrepender, mas não o fez. Você acreditou nas mentiras de Satanás ao invés de acreditar em minha palavra. Agora você colhe o que plantou. Seu castigo apenas começou, pois você enfrentará este tormento por toda a eternidade.
Não há mais oportunidades. Não há mais chances. O que está feito, feito está. Virar-me para o lado, e vi que o homem estava sendo particularmente atormentado por demônios que riam dele. Você nos serviu tão bem na terra. Trouxe tantas almas para nós. Destruiu tantos ministérios. E agora olhe você, sofrendo conosco. Bem-vindo ao seu reino eterno. Este é o reino que você ganhou. Figuras históricas. Em Tormento U, Senhor continuou me mostrando diferentes áreas daquela dimensão terrível, e vi algumas figuras que reconheci de estudos históricos e bíblicos. Uma das mais impactantes foi ver Pôncio Pilatos. Pilatos estava em angústia profunda, e quando viu Jesus, começou a gritar: Senhor, eu sei por que estou aqui, fui eu quem te entregou para ser crucificado. Lavei minhas mãos, tentando me inocentar, mas o teu sangue manchou minhas mãos para sempre. Tento limpá-las constantemente, mas o sangue nunca sai, nunca sai. Jesus respondeu com autoridade solene: Este sangue permanecerá em suas mãos, por toda a eternidade, como testemunho de sua condenação. Você sabia quem eu era. Sua própria esposa te avisou em sonho. Você reconheceu que eu era inocente, que não havia encontrado culpa em mim, mas você escolheu me entregar, para satisfazer a multidão, para proteger sua posição política. Você colocou sua carreira acima da verdade, sua conveniência acima da justiça, e agora você sofre as consequências eternas de sua decisão. Não muito longe vai Judas Iscariotes, e a visão era particularmente angustiante. Ele estava em profundo tormento, chorando inconsolavelmente, esfregando suas mãos uma na outra, em um gesto desesperado. Senhor Jesus, gritava Judas, fui eu quem te traiu. Vendi-te por 30 moedas de prata, 30 moedas miseráveis. Como pude fazer isso? Como pude trocar o Salvador do mundo, o Filho de Deus, por dinheiro? Desde aquela noite, tento limpar o sangue das minhas mãos, mas não consigo. O sangue permanece, marcando-me como um traidor para toda a eternidade. Jesus olhou para ele com tristeza profunda. Judas, se ao menos você tivesse se arrependido verdadeiramente, se você tivesse vindo até mim com humildade, buscando perdão, mesmo após me trair, se você tivesse clamado por misericórdia com um coração contrito, eu o teria perdoado. Mas você escolheu outro caminho. Você devolveu o dinheiro, mas não devolveu seu coração a mim. Seu arrependimento foi apenas remorso, não verdadeiro arrependimento. E você tirou sua própria vida, cortando sua última oportunidade de redenção. Agora você enfrenta as consequências eternas de suas escolhas. Também viu o rei Saul, que havia sido o primeiro rei de Israel. Havia uma coroa em sua cabeça, mas aquela coroa, ao invés de ser símbolo de honra, parecia coser-lhe dor adicional, como se estivesse permanentemente queimando sua testa. Senhor Deus de Israel, clamava Saul, eu fui escolhido por ti, para liderar teu povo. Fui ungido como rei, mas deixei o orgulho e a desobediência entrarem em meu coração. Rejeitei teus mandamentos, segui minha própria vontade. Consultei uma médium, ao invés de buscar a ti. E no final, tomei minha própria vida, Senhor. Perdoa-me, eu pequei gravemente contra ti. Jesus respondeu: Lembra-te de como te escolhi entre todo o povo de Israel? Como te dei vitória sobre os filisteus? Como meu espírito vinha sobre ti, poderosamente. Mas Valca permitiu que a inveja de Davi consumisse seu coração. Você tentou matar aquele que eu havia escolhido para sucedê-lo. Você desobedeceu a minhas ordens diretas repetidamente. E no final, ao invés de se arrepender e buscar minha face, você consultou uma feiticeira e depois tirou sua própria vida. Suas escolhas o trouxeram a este lugar. E agora você colhe o que plantou. A multidão de almas perdidas. O Senhor então me mostrou uma área onde milhares e milhares de pessoas comuns estavam sofrendo. Pessoas de todas as épocas da história, de todas as nações e culturas. Muitas delas clamavam, contando suas histórias de arrependimento tardio. Aproximei-me de um homem que parecia estar em particular agonia.
Ele erguia suas mãos, e eu podia ver que sua carne espiritual estava sendo consumida pelos vermes que o devoravam. Mesmo assim, ele tentava alcançar Jesus, clamando por misericórdia. Por favor, Senhor, gritava o homem. Eu fui teu servo, preguei tua palavra. Em uma de minhas campanhas evangelísticas, orei por um homem que havia falecido, e tu o ressuscitaste. Muitas pessoas se converteram naquele dia ao ver teu poder. Fui usado por ti em milagres, curas e prodígios. Como então? Estou aqui. Jesus respondeu com tristeza. Lembras-te de como a glória subiu à tua cabeça? Como começaste a buscar fama e reconhecimento para ti mesmo ao invés de dar toda a glória a mim? O orgulho entrou em teu coração. Começaste a viver de forma mundana, a fazer concessões com o pecado, a buscar as coisas desta terra, ao invés de buscar as coisas do céu. Tua vida pública não combinava com tua vida privada. Tornaste-te hipócrita, mantendo uma aparência de piedade, mas negando seu poder. E assim viveste, até que a morte te surpreendeu. O homem chorava amargamente. Mas eu fiz tantas coisas por ti, salvei tantas almas. Isso não conta para nada? As obras sem um coração verdadeiro, para mim, não têm valor eterno. Respondeu Jesus. Não é pelas obras que alguém é salvo, mas pela fé genuína, que produz frutos dignos de arrependimento. Tuas primeiras obras foram feitas com amor sincero e humildade, mas tuas últimas obras foram feitas por orgulho, por amor à glória humana. E tu foste advertido repetidamente, mas ignoraste as advertências. Agora é tarde demais. Testemunhos de arrependimento tardio. O Senhor então me direcionou a outra alma que clamava desesperadamente. Era um homem de meia-idade que, entre lágrimas de angústia, contava sua história. Meu nome era Carlos Silva, gritava ele, usando o nome que havia tido na terra. Quando estava vivo, pessoas vinham até mim pregando sobre Jesus, sobre salvação, sobre o inferno, mas eu sempre dizia que era mentira. Dizia que o inferno era invenção dos religiosos para assustar as pessoas. Eu ria dos cristãos, zombava deles, dizia que eram fanáticos. Ele continuou, sua voz quebrando em soluços. Mas agora estou aqui. Estou queimando neste fogo há décadas. Os vermes me devoram sem parar. Meu corpo espiritual está deformado e horrivelmente mutilado pelo sofrimento constante. A dor é tão intensa que cada segundo parece durar uma eternidade. E o pior de tudo é saber que isso nunca vai terminar. Nunca vou sofrer assim para sempre. Então, com voz desesperada, ele gritou em minha direção. Por favor, quando você voltar ao mundo dos vivos, vá até minha família. Minha esposa ainda está viva. Meus filhos já são adultos agora. Por favor, diga a eles que eu estava errado. Diga que o inferno é real. Implore a eles que entreguem suas vidas a Jesus. Não quero que eles venham para este lugar terrível. Por favor, avise minha família. Meu coração se partiu ao ouvir aquele pedido desesperado. Senhor, perguntei entre lágrimas. Posso fazer algo por ele? Posso pelo menos avisar sua família? Jesus respondeu. Você pode compartilhar este testemunho quando voltar, mas cada pessoa deve fazer sua própria escolha. Mesmo que você vá até a família dele e conte tudo o que viu. Ainda assim, cada um deve decidir individualmente, aceitar ou rejeitar a salvação. Ninguém pode crer por outro. Vi também uma mulher jovem em profundo tormento. Ela clamava, Senhor, quando eu estava na terra, vivi apenas para mim mesma. Era jovem, bonita, tinha dinheiro e popularidade. Todos me admiravam. Eu pensava, sou muito jovem para me preocupar com Deus. Tenho toda uma vida pela frente. Vou aproveitar minha juventude primeiro, e depois, quando ficar velha, aí sim pensarei em religião. Ela chorava amargamente. Mas um dia, enquanto voltava de uma festa, sofri um acidente fatal. Minha vida terminou em um instante. Toda a minha beleza, minha juventude, meus planos, tudo acabou. E desde então, estou aqui,
sofrendo terrivelmente. Senhor, por favor, dá-me outra chance. Eu sei que estava errada. Se eu pudesse voltar, viveria completamente diferente. Jesus olhou para ela com tristeza. Quantas vezes meus servos pregaram para você, e você disse que era muito jovem para se converter? Quantas vezes você ouviu sobre a brevidade da vida, mas ignorou? Você colocou tua confiança em tua juventude e beleza, pensando que tinha muito tempo. Mas a vida é frágil como o vapor que aparece por um momento e logo desaparece. Agora você enfrenta as consequências de ter adiado a decisão mais importante de sua vida. As revelações sobre pessoas famosas. O Senhor então me mostrou algo que me chocou profundamente. Vi pessoas famosas que reconheci, celebridades que haviam sido conhecidas mundialmente, algumas ainda sendo lembradas e admiradas no mundo dos vivos. Vai cantores famosos, artistas que haviam influenciado milhões com suas músicas. Eles estavam ali, sofrendo como todos os outros. Suas vozes que um dia encantaram multidões, agora, só emitiam gritos de agonia. O Senhor explicou. Muitas dessas pessoas usaram os talentos que lhes dei, para glorificar o pecado, para promover imoralidade, para afastar as pessoas de mim. Eles tiveram influência sobre milhões, mas usaram essa influência para levar pessoas ao erro. Eles viveram para a fama, para o dinheiro, para os prazeres desta vida. E quando pregaram meu evangelho para eles, rejeitaram, dizendo que religião não era para eles. Agora colhem o que plantaram. Uma visão particularmente impactante foi quando o Senhor me mostrou a princesa Diana. Ela havia sido uma das mulheres mais famosas do mundo, admirada por milhões, tendo tudo o que o dinheiro e a fama podiam oferecer. Senhor, perguntei em choque, mas ela não fazia obras de caridade? Não ajudava os pobres? Jesus respondeu: obras de caridade são louváveis, mas não salvam ninguém. A salvação vem apenas através de mim. Ela teve muitas oportunidades de me conhecer verdadeiramente, de entregar seu coração a mim, mas não o fez. Ela confiou em suas obras, em sua posição, em sua popularidade, mas nada disso pode salvar uma alma. Somente o sangue que derramei na cruz tem poder para purificar e salvar. Ele continuou: quero que as pessoas entendam. Não importa quão famoso você seja, quão rico, quão admirado pela sociedade. Tudo isso é temporário e não tem valor na eternidade. A única coisa que importa é: você aceitou a mim como seu Salvador? Você entregou seu coração a mim? Você nasceu de novo? Essa é a única pergunta que determinará seu destino eterno. O destino das cristãs mundanas. Em seguida, o Senhor me levou a uma área que me deixou ainda mais perturbada. Ali estavam mulheres que eu imediatamente reconheci como tendo sido cristãs na terra, menos mulheres que frequentavam igrejas, carregavam bíblias, cantavam hinos. Senhor, perguntei confusa, por que essas mulheres estão aqui? Elas não eram suas servas? Jesus respondeu com tristeza profunda. Aparentemente eram, mas seus corações estavam longe de mim. Vou te mostrar. Ele apontou para uma mulher que chorava. Esta mulher frequentava a igreja regularmente, mas vivia de forma mundana. Ela amava mais as novelas na televisão do que minha palavra. Preferia passar horas assistindo programas vazios do que passar tempo em oração ou leitura da Bíblia. Aos domingos, muitas vezes ficava em casa, assistindo TV, ao invés de vir adorar-me com os irmãos. Apontou para outra. Esta usava o nome de cristã, mas vivia exatamente como o mundo. Vestia-se de forma sensual, para atrair atenção. Usava maquiagem excessiva, roupas apertadas e provocantes. Quando meus servos a aconselhavam sobre modéstia, ela se irritava e dizia que Deus olha o coração, não a aparência. Mas ela não entendia que a aparência externa reflete o que está no coração. Jesus continuou: muitas dessas mulheres professavam me conhecer, mas por suas obras me negavam. Elas queriam o melhor dos dois mundos,
Queriam a aparência de piedade para serem respeitadas na igreja, mas também queriam viver segundo os padrões mundanos, para serem aceitas pela sociedade. Eram mornos, e eu as vomitei de minha boca. Ele me mostrou mais. Esta mulher ia à igreja, mas vivia em constante murmuração e fofoca. Sua língua destruía reputações e causava divisões. Esta outra vivia em constante inveja e ciúme, nunca se alegrando com as bênçãos dos outros. Aquela ali recusava-se a perdoar, guardando amargura e ressentimento em seu coração por anos. Mas, Senhor, perguntei, elas não foram perdoadas? O perdão está disponível para todos os que verdadeiramente se arrependem, respondeu Jesus. Mas o verdadeiro arrependimento produz mudança. Essas mulheres ouviam a palavra, mas não a praticavam. Eram como aquele que se olha no espelho, vê suas imperfeições, mas vai embora e imediatamente esquece como era. Elas tinham a aparência de piedade, mas negavam seu poder transformador. O chamado à santidade. O Senhor então se virou para mim com um olhar penetrante. Quero que você volte e diga ao meu povo: eu exijo santidade. Não é suficiente apenas frequentar a igreja, cantar hinos, dizer Senhor, Senhor. É necessário viver em verdadeira santidade, em separação do mundo, em obediência à minha palavra. Ele continuou com intensidade. Diga às mulheres cristãs que se vistam modestamente, com decência e decoro. Diga a elas que abandonem as práticas mundanas, menos as roupas sensuais, as maquiagens excessivas, os comportamentos provocantes. Diga a elas que seus corpos são templos do Espírito Santo e devem ser tratados como tais. Diga aos homens cristãos que se afastem da pornografia, da imoralidade sexual, da violência. Diga a eles que liderem suas famílias em santidade e temor de Deus. Diga aos jovens cristãos que não sejam conformados com este mundo, mas transformados pela renovação de suas mentes. Diga a eles que não podem servir a dois senhores, não podem ter um pé na igreja e outro no mundo. Jesus estava falando com autoridade tremenda. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Onde estão aqueles que verdadeiramente me buscam? Onde estão aqueles que estão dispostos a pagar o preço do discipulado verdadeiro? Muitos me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu digo. Muitos querem as bênçãos do céu, mas não querem abandonar o pecado da terra. Diga ao meu povo que o tempo está se esgotando. Os sinais de minha volta estão se cumprindo. Diga a eles que deixem a mornidão espiritual, que se consagrem. Queridos irmãos e irmãs, antes de nos despedirmos, quero fazer alguns pedidos importantes. Inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito. Clique no botão de inscrição agora. Ao se inscrever, você apoia este ministério e recebe notificações de novos testemunhos, pregações e revelações que podem salvar vidas eternas. Dê seu like. Se este testemunho tocou seu coração, deixe seu like. Este simples gesto ajuda o algoritmo a mostrar este vídeo para muito mais pessoas. Seu like pode ser o instrumento que Deus usará para salvar alguém do inferno eterno. Compartilhe urgentemente. Este é o pedido mais importante. Compartilhe este vídeo em todas as suas redes sociais. Pense em quantas pessoas você conhece que ainda não entregaram suas vidas a Cristo. Este vídeo pode abrir os olhos espirituais delas. Envie para aquele familiar desviado, para aquele amigo que zomba de Deus, para aquele colega que vive sem pensar na eternidade. Você pode estar salvando uma vida eterna. Ative o sininho. Clique no sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Comente e compartilhe conosco nos comentários como este testemunho impactou você. Seus comentários encorajam o ministério e ajudam a espalhar ainda mais o Evangelho. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Maranata, o Senhor vem. Você está pronto?